Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês, uma aula bastante gostosa, uma aula bastante interessante, uma aula específica para a galera aí da Copasa, Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais. Esse assunto aqui está no edital da Copasa, é uma aula específica. Aí nós temos duas aulas específicas que está diretamente relacionada com a Copasa. Primeiro é o Código de Ética, que a gente vai gravar agora essa videoaula, e depois a Lei Anticorrupção, tá certo? São dois assuntos aí que eu digo para vocês, sem medo de feliz, você tem que torcer, cara, para esse assunto ser cobrado na sua prova. Professor, por quê? Porque é um assunto muito fácil, um assunto aí que é somente fixação de conteúdo, não há muita complexidade. E a forma que o professor Luiz vai explicar para você, eu garanto para você o seguinte, que você vai aprender. Você vai aprender porque eu vou explicar esse assunto com foco em concurso, com meu foco de concurseiro profissional e sempre colocando em mente, opa, isso aqui, se eu fosse examinador, eu ia cobrar na prova. Tá certo? Vou dar essa deixa para vocês. Se você, então, papo reto, assistir essa videoaula do Código de Ética e depois você dá uma leitura seca no Código de Ética, você pode ter certeza que você estará preparado para acertar qualquer questão sobre o assunto, qualquer banca de qualquer nível. Pode ter certeza disso, tá certo? Então vem comigo, vamos para a nossa grande aula Código de Ética, né? Professor, o que significa a palavra código, né? Fazendo assim uma conceituação bastante simples, código é o quê? Código nada mais é que um conjunto de regras, de procedimentos, né? Esse é um código, né? Professor, ética. Ética é um comportamento humano, né? Um comportamento humano baseado na honestidade, na boa-fé, na verdade, na lealdade, na legalidade. Então é o seguinte, então o código de ética nada mais é do que um regramento de boas práticas, regramento de honestidade, de boa-fé, na qual todos aqueles que têm relacionamento com a Copasa são obrigados a obedecer. E isso é muito importante, né? E essa palavra ética, hoje em dia, no mundo de hoje, né, a palavra ética é uma palavra aí que está sendo bastante cobrada no Brasil. O Brasil está passando aí por momentos bastante difíceis, né? Então isso eu já acende já o meu radar, e deve acender o seu radar também, tá? O Brasil está passando por uma crise ética muito grave, né? Já passa há muitos anos, mas agora ela se agravou. Então, o examinador que vai elaborar as questões da sua prova, ele também vive no mesmo Brasil que você vive. Então, ele sabe disso. Opa, então vamos fortalecer, ainda mais que nós temos aí muitos casos de corrupção envolvendo aí diversos órgãos públicos, não é isso? E, infelizmente, também envolvendo aí servidores públicos. Então, é uma potencial questão de prova sobre o Código de Ética, né? Código de Ética, estrutura do Código de Ética, nós temos aí 7 partes, 7 capítulos, né? É um estatuto, o estatuto é um Código de Ética completo. Parabéns aí para as pessoas que elaboraram esse Código de Ética. Um código de ética bastante enxuto, bastante profundo, bastante interessante, que atende aí, com certeza, que atende a sua finalidade. Parabéns aí a galera que elaborou esse código de ética. Eu falo isso porque eu sou professor de código de ética aqui do LAC. Eu já tive oportunidade de estudar e gravar aí dezenas de códigos de éticas aí de diversos órgãos no Brasil todo. Então vem comigo aqui. Primeiro, primeira parte, ele vai definir quais são os valores éticos que vão nortear esse código de ética, ou seja, o código de ética está muito relacionado ao comportamento, à conduta. Qual que deve ser a base do comportamento, da conduta daqueles que são obrigados a obedecer. Segundo, abrangência, né? Abrangência significa dizer aquelas pessoas que estão sujeitas a obedecer. Por exemplo, eu, professor Luiz Antônio, eu não tenho obrigatoriedade, eu não faço parte da abrangência desse código de ética porque não tenho nenhum relacionamento com a Copasa, né? Então, estou fora. Aqui vai definir exatamente quais são aí os relacionamentos, né? Relacionamentos no âmbito interno e externo, ou seja, como que a Copasa vai se relacionar com o seu público interno, com os empregados, por exemplo, com os estagiários, com os aprendizes, e com o seu público externo, com os concorrentes, com os acionistas, com os clientes, tá certo? Ou seja, vai definir a postura que a Copasa deve ter ao se relacionar no âmbito interno e externo com as pessoas, né?
potencial questão de prova, tá? Por quê? Porque aqui nós temos aqui 11 relacionamentos descritos, né? 11 relacionamentos. Então, o examinador aí tem um rol de elaboração de questões muito interessante. Dos direitos e responsabilidades. Aqui, no capítulo 4, o Código de Ética vai definir quais são os direitos e quais são os deveres e quais são aí, as vedações, né, daqueles que estão sujeitos ao Código de Ética, né? Violação do Código de Ética, tá certo? Violação do Código de Ética. O que acontece? Se a pessoa violar o Código de Ética, ele vai ter as sanções aí encaminhadas aí previstas no Código de Ética, né? E nós temos aí, para fazer cumprir, para fazer acontecer o Código de Ética, algo muito importante, a Comissão de Ética. Então, a Comissão de Ética, segundo palavras do próprio Código de Ética, vai ser aquela comissão responsável por coordenar e ser o guardião dos ditames do Código de Ética. Ou seja, se o sujeito aí aprontar qualquer coisa aqui, a Comissão de Ética irá avaliar, vai avaliar aí, vai ser o guardião da postura ética da Copasa. Bacana. Então, essa é a estrutura básica, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar dos valores éticos, né? Dos valores éticos, ou seja, como que eu disse para vocês, o Código de Ética é um conjunto de regras de condutas, de comportamento. Então, olha só, quais são as condutas, quais são os valores, tá? Os valores que aqueles que estão obrigados a obedecer o Código de Ética devem ter. Está aqui, ó, a conduta, o comportamento, ó, o conduto de todos aqueles que se aplica este código, né? Olha só, todos aqueles que aplicam este código. Aí eu pergunto, quem que são esses todos? Esses todos aqui nós iremos ver no capítulo 2º, que é o próximo slide. Então, dá um tempinho aí, tá? Então, todos esses previstos no próximo capítulo, tá? Deverá ser regida. Olha só, boa-fé, tá? Olha aí, Código de Ética, boa-fé. Então, não aceita má-fé. Essa postura, esse é o valor desejado pela Copasa. Ó, honestidade, tá? Honestidade, transparência, nada escondida, né? Legalidade, que está de acordo com a lei, moralidade, de acordo com a moral, né? Respeito, justiça, fidelidade ao interesse público, impessoalidade, né? O que é impessoalidade, professor? Impessoalidade é muito simples, né? Você ser profissional, né? O que é você ser pessoal, de acordo com seus princípios pessoais, aquilo que você entende. Impessoalidade, você tem que vencer as suas paixões e ser profissional, tá certo? Você não pode agir daquilo, porque às vezes o que você pensa não é aquilo que deve ser, né? Então você tem que ser impessoal, profissional, né? Imparcial, não tomar partido, né? Ó, dignidade, digno, né? Decoro no exercício de suas funções, né? Lealdade, né? Lealdade, publicidade, cortesia, cooperação, eficiência, presteza e tempestividade, né? Tempestividade na hora, sem procrastinar, sem atrasar, sem enrolar, assiduidade, pontualidade, tá certo? Repúdia qualquer forma de corrupção ativa e corrupção passiva. Então, esses são os valores éticos previstos, né? Professor, dá uma palhinha nesse tal de corrupção ativa e corrupção passiva. Claro, com certeza, né? Gente, corrupção ativa, você oferecer vantagem a uma pessoa, né? Receber vantagem sobre algo indevido usando a máquina pública. Por exemplo, corrupção ativa. Eu, professor Luiz, tem nada a ver com a Copasa, né? Mas eu tenho interesse ali dentro. Então, eu chego lá para o agente público e falo assim, cara, 10 para você fazer tal coisa. Eu vou ser o corruptor ativo. O sujeito lá, servidor público, que aceitou o dinheiro e fazer a coisa que está desejando, ele vai ser corrupção passiva, né? Longe de mim, viu? Eu não tenho esse comportamento aí e abobino esse tipo de postura aí. Bacana? Então, essas são aqui, ó, valores éticos. Atenção, pode cair no comando da prova. Então, esses são os valores éticos, um rol taxativo, tá certo? Embora nós temos aqui, ó, vários valores aí, então é importante que você faça aí
tá certo? Uma leitura, cara, papo reto, cara, esse código de ética aqui vai cair na prova de vocês, é muito mais fácil você pontuar nessa disciplina, por exemplo, do que matemática, do que português, né? Muito mais fácil. Bacana. Agora, é o seguinte, ó, conduta de todos aqueles. Quem são aqueles que deverão cumprir o código de ética? Está aqui no item 2, abrangência. Vem comigo aqui, né? Vou fazer a leitura total, depois eu volto e explico para vocês em detalhes. Estão sujeitos a este código de conduta ética todos os empregados, estagiários, aprendizes da Copasa. Ou seja, todos aqueles que representam a Copasa, né? E aqueles que exercem... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite e ao mesmo tempo um desafio para você, meu amigo, minha amiga, que vai concorrer o concurso Copasa 2017 de Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, nós aqui do Lá Concursos preparamos um curso super competitivo, um curso super atualizado, um curso completaço que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito na sua aprovação. Olha só, qual que é o desafio? Nós incluímos uma cláusula de garantia neste curso. Cláusula de garantia, é isso mesmo. Durante 7 dias, você pode fazer a sua matrícula normalmente aqui no site do Lá Concursos, né? Nesses 7 dias você pode assistir quantas videoaulas você quiser, quantas vezes você desejar, e durante esse período, é um período de quê? De demonstração, de degustação. Se você não gostar da videoaula, durante esse período de 7 dias, você pode estar entrando em contato com a nossa central de atendimento via e-mail, tá certo? Via e-mail, só fazer, desejo o cancelamento do curso, esse é meu nome aqui, meu e-mail, aqui são meus dados, não precisa justificar o porquê disso. Só vai lá, solicita o cancelamento durante esses 7 dias, que nós iremos devolver o seu dinheiro integralmente. Não vamos cobrar nem as aulas que você vai assistir nesse período e nem o material de apoio. Só faz isso por quê? Só faz isso quem confia no trabalho, quem está seguro disso. Então, essa é a cláusula de garantia. Nós confiamos no nosso trabalho. Este não é um curso normal, é um curso competitivo. Papo reto com vocês, preste muita atenção. Se vocês assistirem essas videoaulas 2 vezes, você vai ficar super competitivo no concurso, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Já esquecendo, o material de apoio dessa videoaula do professor que você acabou de assistir, claro que foi só um pedaço da videoaula do professor, em torno de 30%, você pode baixar esse material de apoio free, 0800 para você no site, basta você acessar o laconcurso.com.br, lá em cima em documentos, procurar a pasta aí, fazer o download gratuitamente. Isso só ocorre aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.